o envelhecimento saudável, né? Como chegar na nossa melhor idade, na nossa melhor versão, do alto do conhecimento científico, o que nós podemos fazer para colocar a nossa nutrição e o nosso estilo de vida a favor da nossa longevidade. E não só vamos falar de quantidade, mas principalmente a qualidade. Como chegar lá perto dos 100 anos, eu pretendo chegar aos 150, quem é que vem comigo, mas na melhor forma, com boa memória, com autonomia, com independência e principalmente com alegria no coração. Então, o que a gente vai conversar hoje nesse treinamento? A gente vai entender um pouquinho desse processo biológico, esse reloginho que nós temos dentro das nossas células, dos nossos tecidos, o processo do envelhecimento. A gente vai falar como que o estilo de vida interfere em 70% dos fatores que a gente chega nessa nossa melhor idade de bem com a vida. E os outros aspectos do envelhecimento saudável. Então, você que quer viver bem e viver muito, vem comigo nesse treinamento que vai ser incrível. O primeiro conceito que eu quero compartilhar com vocês é que o envelhecimento saudável é um processo natural. O que não é natural é envelhecer e ficar doente. Existe uma área da medicina que chama anti-aging, ou seria contra o envelhecimento. Nós, na filosofia global de nutrição da Herbalife, o Dr. Gary Small, as pessoas que nos aconselham na área do envelhecimento saudável, a gente prefere o termo healthy aging, quer dizer, envelhecimento saudável. Parece que anti-aging a gente quer ir contra o relógio biológico da natureza. E se a gente entender que o envelhecimento é um processo natural, que vai acontecer com todos nós, e que a Mãe Natureza nos criou para a gente chegar na melhor idade, de bem com a vida, na nossa melhor versão, então nós estamos falando de envelhecimento saudável. É um processo natural que começa desde a vida intrauterina e vai até o nosso último suspiro aqui nesse endereço cósmico, né? Na Idade da Pedra, a expectativa média de vida das pessoas era ao redor de 17 anos, segundo alguns estudos. À medida que a humanidade foi evoluindo, no início do século XX, aqui no Brasil, a expectativa média de vida era menos de 50 anos. Um brasileiro, em 1900, que vivesse mais de 50 anos, já estava saindo lá das pesquisas do IBGE. A gente terminou os anos 80 com 62 anos e meio, e em 2013, o dado mais recente, a expectativa média, variando de região para região, zona rural, zona urbana, é ao redor de 75, 74,9 anos. Hoje, segundo essa mesma pesquisa do IBGE, no Brasil já tem 23 mil brasileiros com 100 anos de idade ou mais. Então, olha que boa notícia. Um bebê que nasce hoje na sua cidade e que vai receber atendimento médico, que vai se alimentar bem e que vai viver o estilo de vida saudável, ele já tem uma chance hoje muito grande de chegar bem próximo aos 100 anos. A grande questão aqui, que eu tenho certeza que todos concordam comigo, é quantidade sem qualidade não interessa. Vocês concordam que chegar aos 100 anos, mas com doença de Alzheimer, sem memória, deitado numa cama, doente, sem reconhecer as pessoas que a gente ama, não tem vantagem. O que nós vamos falar nesse treinamento é do alto do conhecimento do estilo de vida saudável, como que a gente pode chegar na nossa melhor idade e de bem com a vida. Então, pesquisas, estudos muito bem estruturados, isso é publicado, falam que dos fatores que fazem com que uma pessoa chegue à sua melhor idade, 30% é genética, ou seja, 30% é o gene que eu recebo do meu pai e da minha mãe. Como ainda eu não posso mudar de pai e mãe, a boa notícia é que 70% depende do nosso estilo de vida.
estilo de vida a gente pode mudar. Então, 70% está em nossas mãos. Olha só, esse 70% de estilo de vida, como a gente vai ver nesse treinamento, depende da maneira como eu me alimento, depende da maneira como eu me exercito, da maneira como eu exercito a minha mente, exercício mental, da minha capacidade de manter massa muscular. Lembra da vovó que não tem força para abrir um vidro de maionese na cozinha? Por quê? Porque ela não tem músculo na mão. Da composição corporal. Pessoas que têm muita gordura, principalmente na região da cintura, vivem menos e ficam mais doentes do que as pessoas que têm mais músculo do que gordura. Além da composição corporal, algumas pessoas que necessitam se beneficiam muito do uso de suplementos nutricionais e antioxidantes ao longo da vida. E, finalmente, a vida social, aquilo que a gente, como que a gente tira prazer do nosso dia a dia. E é um pouquinho disso que a gente vai falar. Então, como que é o nosso estilo de vida, como eu me alimento, como eu me exercito, a minha composição corporal e a minha mentalidade, a minha participação social influencia, me leva a viver bem e me leva a viver com qualidade de vida, certo? Então, vamos falar alguns detalhes do estilo de vida e sempre que a gente menciona estilo de vida, o nosso primeiro ponto é a alimentação equilibrada, né? Então, equilíbrio é não ingerir excesso nem carência. A alimentação do século XXI, como a gente já viu várias vezes, ela tem excesso de calorias, excesso de sal, excesso de açúcar, excesso de produtos químicos, aditivos e carência de nutrientes, macro e micronutrientes. Quando a gente equilibra essa nutrição, a nossa saúde melhora como um todo. A nutrição equilibrada é base para o nosso envelhecimento saudável. Variedade. A alimentação deve ser variada e colorida, né? Um prato ele deve ter várias cores, isso significa que eu estou ingerindo todos os alimentos que as minhas células, os meus tecidos necessitam. E na quantidade adequada, né? Esse equilíbrio passa por quantidades adequadas de proteína, carboidrato, gordura, fibra, vitaminas, minerais, água. Quando eu consigo colocar tudo isso de forma equilibrada para dentro dos meus tecidos, quando eu consigo equilibrar a minha alimentação, com a nutrição equilibrada, a saúde e a qualidade de vida melhora como um todo. Então, o que eu preciso para ter essa alimentação equilibrada? Eu preciso água, fibras, os micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, os macronutrientes, que são proteína, carboidrato e gordura, e fibra. E os fitonutrientes são os antioxidantes que dão cor para os alimentos naturais. Então, cada fruta, cada vegetal tem o seu colorido desses fitonutrientes que protegem as nossas células contra os radicais livres. Então, dentro dessa alimentação equilibrada, vamos ver um pouquinho os macronutrientes. Acabei de falar para vocês que macronutriente é carboidrato, proteína e gordura. Os carboidratos, eles são a fonte principal de energia do nosso organismo. As proteínas, eles são os alimentos construtores, são importantes na formação de todos os nossos tecidos, principalmente a massa muscular. Lembra que eu falei que para o envelhecimento saudável, chegar com massa muscular é importantíssimo. Depois dos 50 anos, a cada década de vida, as pessoas, homens e mulheres, reduzem 10% da massa muscular. E isso não precisa acontecer se a gente tem uma ingesta adequada de proteína junto com o exercício adequado, como a gente já vai falar adiante. E as gorduras, a gordura corporal, ela é uma bateria que armazena energia. Então, ela sim é uma boa fonte de energia, ajuda a absorver as vitaminas lipossolúveis. Para eu ter uma alimentação equilibrada, eu preciso ingerir todos os macronutrientes. O que me preocupa um pouquinho, e acho que vale a pena a gente aprofundar isso, é que algumas pessoas, na expectativa de viver mais e melhor, eu vejo pessoas fazendo dietas radicais que excluem
alguns desses macronutrientes. Tem pessoa que corta carboidrato, tem pessoa que corta proteína. Gente, o nosso organismo precisa de todos os macronutrientes. E por falar em dietas radicais, a gente tem visto assim pessoas, personalidades, que começaram a cortar o glúten da sua nutrição e para emagrecer, por exemplo. Será que isso é mesmo saudável? O que é o glúten, pessoal? O glúten, ele é uma proteína presente em 5 cereais: aveia, centeio, cevada, malte e trigo. Todos os alimentos que contêm um desses 5 cereais contêm essa proteína chamada glúten. Então, quando as pessoas cortam esses 5 cereais, na verdade elas estão deixando de comer pizza, pão, biscoito, cerveja. Claro que isso vai ter um impacto muito benéfico na saúde, mas a questão é, será que cortar esses alimentos que têm glúten é saudável? Você perde a oportunidade de estar comendo alimentos que têm fibras, que são fontes de nutrientes, do alto do conhecimento científico que a gente tem hoje. Inclusive o próprio Conselho Regional de Nutrição lançou uma nota em 2015 dizendo que somente pessoas que têm indicação médica ou do seu nutricionista, doença celíaca, dermatite herpetiforme ou uma sensibilidade importante ao glúten, devem tirar esses alimentos, esse nutriente da sua alimentação. As outras pessoas não têm indicação do ponto de vista científico de cortar o glúten.